sentiu intimidado alguma vez por uma brincadeira de mau gosto que fizeram com você? E também por alguma característica sua que te incomoda? Como você reagiu? Como você se sentiu? E eu sou Adriana Vicioli, escritora, contadora de histórias e incentivo pessoas reais a contarem as suas histórias especiais para inspirar outras pessoas. E já aproveito para deixar o convite para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E hoje nós vamos falar sobre uma brincadeira de mau gosto, o bullying. E para isso eu vou trazer uma convidada muito especial, a doutora Ana Paula, que é uma cirurgiã dentista e defendeu esse assunto na sua tese de mestrado. Especialista em saúde coletiva, ortodontia e harmonização orofacial, doutora Ana Paula é defensora de que a busca pela saúde como um todo é algo que proporciona bem-estar físico, social e emocional. Além disso, trata-se de uma pessoa de sorriso largo e aparenta sempre estar de bem com a vida. Muito bem-vinda ao Pode Contar, amiga. Estou muito feliz de você ter aceitado esse convite de estar aqui nessa natureza, nesse lugar gostoso, com o seu cafezinho que você trouxe pra gente. Muito bom, viu? E principalmente por rever você, a gente poder bater esse papo gostoso. Eu que agradeço, Dri. Você sabe que é uma honra estar aqui com você, poder participar, né? Poder contar um pouquinho da minha história, né? Que você já conhece muito bem. Sim. E ainda mais nesse ambiente maravilhoso, nessa nova fase do seu podcast, né? Isso. Nessa nova fase. E aqui, vamos começar nosso bate-papo. É isso aí. Lembrando que eu convido pessoas especiais para contar as suas histórias reais. E é por isso que eu trouxe a doutora Ana Paula. Agora eu vou chamar de doutora, a doutora Ana Paula. Fale um pouquinho mais sobre você, sobre o que você gosta, sobre o que você preza, os seus valores, o que você faz para as pessoas que estão nos assistindo. Então, Andri, eu fiz a faculdade de odontologia pela Universidade Estadual de Londrina. Né? Comecei no ano de 1996 e me formei no ano de 2000. Depois eu ingressei já na especialização em saúde coletiva, também pela Universidade Estadual de Londrina, pelo fato de gostar, né, da saúde pública, de tratar as pessoas como um todo, né, trabalhei bastante nessa área. Aí depois também comecei a fazer outra especialização em ortodontia, que é o meu carro-chefe hoje no consultório. Fiz também o mestrado em odontologia, né, que é onde eu abordei esse tema que você está falando hoje na minha dissertação. Aí, através, né, de trabalhar com essa autoestima, qualidade de vida das pessoas, né, ver o interesse deles em tentar melhorar a aparência estética, também fiz a especialização em harmonização orofacial, que é bem diferente da ortodontia. E assim, odontologia é uma área que a gente sempre tem que estar se especializando, se atualizando. Fiz também um curso de capacitação em laser terapia, ozonioterapia, que aí já é uma terapia onde você trata o paciente como um todo, não é só a boca, é ele como um todo, o seu bem-estar geral, né? E essa é a minha formação acadêmica. Nossa, quanta coisa a doutora Ana Paula já fez. Inclusive, eu já fui com ela na faculdade, né? Nossa! De Jacarezinho, quando ela estava defendendo a tese dela. Verdade. Acompanhei um pouquinho esse processo dela, conheci o professor que Acácio. o Acácio, conheci o professor Acácio e tive a grande oportunidade, a grande honra de assistir a tese que ela defendeu lá em São Paulo. Foi muito bacana, eu fiquei muito lisonjeada com o seu convite. Eu que agradeço também, Dri, porque além dessa companhia, né, além de estar comigo num dos momentos mais difíceis da minha vida, você corrigiu como uma ótima professora, né? Você fez toda a correção da minha dissertação e foi assim, foi graças a você também ao sucesso dela. Ai, obrigada. E foi muito gostoso, né? Foi. Depois foi nós bem saímos divertido. à noite, foi super divertido, foi muito gostoso. Foi. Nós temos muitos momentos bons para ser lembrado. Sim. E, né, voltando àquela sua pergunta, são esses os valores que eu mais prezo.
da verdadeira amizade, do companheirismo, né? Tive o prazer de conviver muito com a sua família, né? Então, assim, são valores que eu trago comigo desde minha infância. Também sou muito apegada com a minha família, né? São, assim, pessoas essenciais na minha vida, né? E profissionalmente, eu tento levar isso. Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Então, os meus pacientes, eles vão no consultório, eles não são simples pacientes, eles se tornam até meus amigos. Porque a gente conversa de tudo, a gente fala de tudo, a minha consulta é mais demorada do que o normal. É como se fosse um consultório psicológico junto. Eu acho que é um atendimento bem assim, humanizado. É um atendimento bem humanizado, não é aquela coisa mecânica, simplesmente vai, trata da boca, abre a boca, o que você tem. Não, a gente tem um bate-papo, a gente conversa e é muito gostoso. Então, Com certeza. É um tratamento assim bem diferenciado. Eu acho que isso já começa fazendo o diferencial, Já, né? já. Porque muitas vezes a gente vai em algumas consultas, não é só, não pensando só em consultas médicas, nada. Sim. Até em setores públicos, muitas vezes, você vai, parece que é aquele atendimento mecanizado, né? Uhum. E as pessoas hoje, elas querem, elas têm essa ansiedade de que a Sim. pessoa, o profissional, dê uma atenção para ela, Isso. que olhe essa pessoa como um todo, que é o que você Como um diz. todo. É o tratamento assim do ser humano como um todo mesmo. E acho que é isso que te levou também a fazer. Você falou da sua especialização em ortodontia, Sim. né? Em que você, até a sua tese é sobre o bullying. Isso. É assim, quer que eu fale Eu um pouquinho? queria que você falasse um pouquinho para mim. Como que surgiu essa ideia? Fala. Na época que eu estava fazendo a especialização, e aí você começa a ver que as pessoas elas começam a procurar ortodontia, por quê? Porque é uma má oclusão, ela dá, né, uma aparência diferenciada, principalmente nas crianças, né, por causa dessa má oclusão, e muitas vezes não era nem a própria criança que procurava o tratamento porque ela queria. Eram os pais, os avós, porque eles se sentiam incomodados com aquela situação da criança. E essa, assim, na fase, assim, mais antes da adolescência, né? Quando eles já estão com aquela dentição mista, aquela dentição que, para nós, ortodontistas, a gente chama da fase do patinho feio, é um momento de transição. Então, assim, dá bastante alteração na face. Depois, os adolescentes, o que era a maior queixa deles? Porque um me chama de dente de coelho, outro me chama de dentuço, outro me chama de bicudo. Então, assim, a gente começou a ver que a má oclusão, ela estava influenciando tanto no convívio social deles, quanto às vezes no convívio da própria família. Porque eram os pais, os parentes que se sentiam incomodados com essa situação Sim. da criança. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer o mestrado, sentando junto com o meu orientador, que é o professor Dr. Acácio, ele deu essa sugestão da gente ver se a má oclusão, se as crianças que tinham esse tipo de má oclusão, elas sofriam algum tipo de bullying social, na escola, né, na comunidade, na família, e se esse bullying influenciava na qualidade de vida delas. Tanto na qualidade de vida delas, quanto na qualidade de vida dos familiares. Então, daí surgiu essa ideia de se fazer esse trabalho. Nossa, é muito importante essa pesquisa que você fez. E é interessante quando você fala, ficou passando um filme aqui, né? Como mãe também, como tia, né? Realmente é isso. No começo, quando se é criança, os pais que vão olhar, vão pensar assim, olha, isso tá meio estranho. Foge do padrão da sociedade. Foge do padrão imposto. Vamos procurar alguma coisa para melhorar. Nesse momento, eu acredito que a criança nem não tem noção ainda, né? Não, eles percebem, eles começam a se olhar a partir do momento que uma pessoa coloca aquilo para ele, né? Então, assim, até hoje no consultório, muitas vezes, principalmente nessa parte, né, com crianças mais novas, que é a parte que a gente trabalha com ortopedia, a primeira coisa que eu pergunto para a criança, quando você olha no espelho, o que te incomoda? Ele olha para mim e fala assim, não sei. Aí a mãe já vem. Não, porque você tá vendo, esse dente dele tá separado, a boquinha dele tá mais pra frente. Então, assim, é a mãe que descreve pra gente o que incomoda. Naquele momento a criança não consegue ver ainda. Não, ela não consegue ver. Já os adolescentes, que foram o alvo da nossa pesquisa, eles já começam a enxergar.
eles já sofrem isso. E é assim, hoje, principalmente hoje, a imagem, ela se tornou assim, essencial para a pessoa. Sim. Então, o padrão imposto pela sociedade é de uma criança perfeita, é de uma criança linda, maravilhosa, assim, com tudo em cima. E isso, a rede social, internet, YouTube, esses influenciadores, eles têm aquela imagem perfeita. Então, para a pessoa ser aceita, para a criança ser aceita, para o adolescente ser aceito, ele tem que ser igual àquela pessoa ali imposta pela sociedade. Então, eles não querem mais. Eles não querem mais ter um dentinho tortinho, eles não querem mais ter uma espinha no rosto, o cabelo tem que estar impecável, né? Se um influenciador pinta o cabelo de branco, eles querem pintar o cabelo de branco. Se corta o cabelo, não é? Então, assim, hoje a procura dos adolescentes está sendo por vontade própria mesmo, né? Essa nossa pesquisa provou isso também, que o bullying, né, ele não é assim, ele é como você falou, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira sem graça. Sim. E quem faz o bullying, ele não tem noção, né, do desconforto que causa, do trauma psicossocial que vai causar nessa criança futuramente. E ele faz, assim, às vezes até de forma silenciosa, né? Muitas vezes, assim, a mãe fala, mas será que ele tá sofrendo bullying mesmo? Por quê? Porque às vezes a criança vai falar aquilo, né? Vai falar vai reclamar, aí fala assim, não liga não, entra por aqui, sai por aqui. Mas muitas vezes isso, para a criança, é constante. Como ele reage, o que ele sente. Exatamente. O bullying, ele se torna bullying quando ele tem uma certa constância. Se eu chegar e falar uma vez só e parar, aquilo não é um bullying, mas todo dia, toda hora, né, sempre fazendo aquilo, a criança se sente incomodada. E é, assim, muito difícil de você perceber isso neles. Como que você vai perceber? Mudança de comportamento, criança não vai mais querer ir para a escola, não vai mais querer sair com aquele certo amiguinho. Então, assim, vai ter uma mudança de como ele convive, né, na sociedade mesmo e na família. Às vezes teve casos, assim, né, algumas histórias que a gente ouviu lá em São Paulo, que a pesquisa foi feita em São Paulo, na Unifesp e na Unicid. Então, assim, as crianças, o que elas contavam pra gente? Teve casos, assim, que as crianças não queriam ir mais na casa do tio, não queria estar mais perto do tio. Teve casos que a criança não queria mais ir na escola. Então, assim, são situações que mudam o cotidiano dela, muda a forma dela viver. Você falou uma coisa bem importante, que eu peguei essa parte que eu achei importante, que muitas vezes eles não querem ir na casa do tio. Sim. Então, isso prova que o bullying também pode acontecer dentro da família. E acho que deve acontecer muitas vezes. Acontece. Aquelas brincadeiras sem graça que o tio começa a falar. Exatamente. O tio, o pai, o próprio pai, a própria mãe às vezes faz. Sem ter essa consciência. Sim. Aproveitando, essa nossa pesquisa, ela foi bem completa. Então, ela pegou, assim, ambiente social, ambiente escolar e na família. Tanto é que tem uma publicação novinha, né? A gente conseguiu. Fiquei super feliz, porque eu acompanhei, né? Você acompanhou. Isso, nossa, fala um pouquinho aí. E esse ano, em janeiro de 2022, a gente conseguiu uma publicação internacional. Nossa, né, gente. numa revista científica. Parabéns. E eu vou deixar, né, para você o link. Sim. Porque ali tem todo esse panorama. E tem, inclusive, E tem, inclusive, todas essas informações de como que você vai conseguir diagnosticar um bullying em casa, como você vai conseguir diagnosticar um bullying na escola, como você vai conseguir diagnosticar o bullying no quadro de amigos, né, dessa criança. Então, assim, são informações que os pais podem ler para ver se realmente está acontecendo. Com certeza. Eu vou deixar o link depois aqui na descrição do vídeo. E, gente, você, pai, mãe, tio, leiam, porque é um tema muito sério, que inclusive nós temos percebido aí que tem muitas mortes, muitos suicídios. Sim, em casos mais entre extremos. Os adolescentes, nos casos mais extremos. Existe, sim. Inclusive, na época que a gente estava desenvolvendo essa pesquisa, teve 2 casos de pacientes da clínica de psicologia, né, que eles têm que ter um acompanhamento psicológico, né, depois Sim. você vai complementar essa entrevista. Isso. Aí, eles têm que ter esse acompanhamento psicológico para eles poderem sair desse quadro.
Mas, assim, infelizmente, nós perdemos 2 pacientes lá foi um suicídio mesmo por causa do bullying. E para quem não gosta de ler, tem um filme, não sei se você assistiu, sabe aquele filme Extraordinário? Eu não lembro se eu assisti. Assiste. Ele descreve exatamente o que é o bullying. Vou falar mais ou menos o que é. É um menininho, ele nasce com uma doença, né? Ele nasce com uma doença congênita e ele faz, assim, muitas cirurgias na face para melhorar. Você assistiu? Do capacete? Sim. Isso prova, esse filme ele descreve todos os tipos de bullying que pode acontecer. Porque assim, às vezes a gente imagina, o bullying a pessoa fica xingando, fica falando. Não, mas aquele isolamento social que as próprias crianças fazem daquela pessoa é considerado um bullying, chamado bullying silencioso. Então assim, nesse filme prova isso, esse menino ele chega na escola e todos os coleguinhas, eles começam a fazer esse bullying com ele. Sim. Uns são mais agressivos, fazem o bullying físico, outros o emocional. Cochichando. Exatamente. E aí, tem aquelas pessoas que têm a empatia, que se solidarizam, que querem estar junto com essa pessoa, mas por que eles não fazem? Porque essas pessoas que querem ajudar essa criança com bullying, se eles se aproximam, eles também sofrem o bullying do geral. Então, muitas vezes, as pessoas elas não ajudam uma pessoa que está com bullying de medo de sofrer também uma represália da sociedade. Verdade. E isso é muito ruim. E esse filme, ele mostra exatamente tudo isso que a gente está falando. Se alguém quiser assistir, chama Extraordinário. Perfeito, já fica a dica aí, gente. Eu assisti recentemente, é com a Julia Roberts, isso, que ela é a mãe da criança. Ela é a mãe do menininho. É muito lindo e traz muitos ensinamentos para os pais, para quem convive com as crianças e adolescentes. Muito bom. E quem, assim, se aprofundar mais ainda, vê a história do filme, vê, assim, que às vezes tem também episódios que a própria família, eu ia falar isso, que eles, assim, meio que tentam isso por proteção. Eles querem proteger tanto a criança que eles acabam isolando. Isso também é um tipo de bullying. E isso também é um tipo de bullying e acarreta em muitas coisas ruins para a criança, porque ela não vai ter o convívio social, convive com outras pessoas. Não consegue. E assim, dentro da minha área, como que a gente pode ajudar? É exatamente assim, esse resgate da confiança, da autoestima das crianças, porque à medida que a gente vai fazendo o tratamento, principalmente da parte da ortodontia, tirando essa má oclusão, eles começam eles chegam no consultório sem dar risada. Eles chegam no consultório de cara fechada, malemar abre a boca para eu ver. Aí depois, quando começa a melhorar, eles já chegam mais animados, então você vê essa melhora. Então a ortodontia, ela ajuda muito, principalmente nessa área de má oclusão. Ana Paula, e assim, o adolescente, eu vejo que você trata bastante adolescente na área da ortodontia. Geralmente, quando eles são adolescentes, são eles que vão procurar ou são ainda família? Meio a meio. Meio a meio. Antigamente era mais família, né? Antigamente, há muito tempo atrás, assim, era mais a família que levava. Mas hoje, eles mesmos procuram, eles mesmos pedem para os pais levarem, eles vão, eles querem melhorar. Então, assim, no consultório tem um espelho gigante. Primeira coisa que eles passam, eles olham, já dão, aí a gente já consegue perceber o que incomoda, né? Então, assim, hoje a gente tem que saber conversar. Você tem que ter uma linguagem, assim, tive que aprender a falar como adolescente, não como aquele cirurgião dentista engessado, né? Então, hoje, assim, eu aprendi a falar de futebol, de podcast, YouTube, saber quem são os influenciadores digitais. Então assim, você tem que ter esse papo com eles têm que ter essa liberdade com você, eles têm que ter, sabe, é como se fosse assim, você tem que ter um vínculo. Não é simplesmente sentar, abrir a boca e falar, porque é um tratamento longo, é um tratamento chato às vezes, né? Porque dependendo da má oclusão, assim, são situações assim que a gente, né, é um tratamento bem complexo. E assim, você tem que ter essa empatia com esses pacientes. E os meus são os meus amores. Eu já queria ter te conhecido quando eu era adolescente. É gostoso. Porque, gente, eu vou falar uma coisa. Você foi falando aí, né? Eu já fiquei te imaginando no consultório, conversando com os adolescentes, com as crianças, e fiquei lembrando da minha fase, infância. Gente, que trauma. Quando eu estudava na escola, no Racanelo, tinha o dentista na escola.
Gente, quando falava que a gente tinha que ir no dentista, passar no consultório do dentista que era dentro da escola, dava dor de barriga, a gente ia pro banheiro e se escondia. Era um terror. E outra, você chegava lá no consultório, ele não, assim, não tinha esse papo, senta. E mal conversava e você ficava morrendo de medo, tremendo. Preciso ali, te contar ó. uma história. Conta. Quando eu era Aqui pode contar Aqui tudo. pode contar. Quando eu era criança, meu pai, ele era ferroviário e aí tinha o convênio da ferrovia. E o primeiro dentista que eu fui, ele era assim, excelente dentista, mas era uma pessoa assim, fechada. A gente tinha medo dele. Eu imagino. Medo. Quando tinha que ir no dentista, meu Deus do céu. Nossa, para nós, para mim e para o meu irmão, era terrível. E a gente ia porque era o convênio do pai. Aí ele já tinha, né, uma certa idade, aí ele aposentou, aí entrou vou até falar o nome dele aqui, Dr. Luiz Vanzella. Esse, olha, foi ele que me inspirou a ser dentista. O carinho que ele tratava, o carinho que ele conversava, eu adorava ir no Dr. Luiz. E assim, eu falo até hoje que assim, o bichinho da odontologia me picou através do Dr. Luiz. Então, assim, né, quando você pergunta assim, né, por que você quis ser dentista, foi pelo tratamento dele, pelo jeito que ele falava. Ele te inspirou. Me inspirou. E aí, desde pequenininha, né, desde criança, eu sempre falava que eu queria ser dentista. Não sabia quase nada o que era ser dentista. Pra mim era ir lá no Dr. Luiz fazer uma limpezinha com o motorzinho e passar um gelzinho, que era isso que ele fazia. Mas assim, Mas né, ele já te picou ali já com picou, gostinho. já picou. E aí, assim, foi uma inspiração por causa dele. E aí eu sempre levei eu queria fazer esse tratamento do Dr. Luiz com os meus pacientes. E na faculdade tinha os professores Dr. Luiz, né, que eram aqueles professores mais assim, e tinha aqueles professores que só dele entrar na sala, você ficava com medo. Você até prende a respiração. Você até prendia a respiração, assim. Então, aí, aquelas matérias desses professores, parece assim que não eram aquelas matérias que eu falo, não eram, né, não é a área que eu atuo hoje. Então, assim, essa parte eu acho que eu gosto de criança, eu acho que eu gosto de adolescente por causa do Dr. Luiz, porque foi a fase que ele tratou de mim, a fase que eu gostei e a fase que eu me apaixonei pela odontologia. E hoje, assim, não me vejo fazendo outra coisa. Gente, que lindo. E é tão gostoso ouvir você, porque assim, a gente vai fazendo um raio-x de tudo que você tá falando, assim. Já passou por isso? Já, é muito bacana isso. E eu consigo ver isso que você tá falando através das fotos, através do convívio que eu já tive com você. Desse seu jeito gostoso de conversar com as crianças, de deixá-las à vontade. É isso que hoje nós precisamos dos profissionais. Super legal, tudo isso que você falou. E assim, você vê o paciente como um todo. Sim. Eu acho que isso deve ter te levado a essa outra especialização que você fez aí da harmonização orofacial, que eu gostaria que você falasse um pouquinho agora. Vou falar. Na odontologia tem um distúrbio, né? Uma disfunção que a gente trata que é da articulação e que é chamado bruxismo. Não sei se você já ouviu falar, se você sabe o que é. Né? É uma parafunção em que a pessoa fica apertando os dentes, range quando dorme e aí acorda com dor de cabeça, com dor na articulação. Realmente é um transtorno. Com certeza. E esse tratamento, né, a gente consegue reverter esse quadro através da ortodontia e também através de uso de placas, né, que é aquelas placas mio-relaxante que muitas vezes é desconfortável, a pessoa não consegue usa muito pouco. E assim, sempre eles me perguntam, tem alguma outra coisa que eu possa fazer? E aí tem um tratamento alternativo que é a base da toxina botulínica, né, onde você aplica nos músculos, né, para você diminuir essa parafunção. Gente, já me interessei nesse assunto, porque eu uso placa. Eu usava, agora eu não uso mais. Então assim, eu fui ver, eu fui pesquisar, eu pensei assim, falei, aonde eu vou aprender, né, aonde eu vou conseguir ter uma técnica que eu possa resolver esse problema do paciente. E aí eu fui vendo, aí tem cursos de atualização, cursos de capacitação, e a única especialidade, porque eu gosto, o que eu faço, Adriana, eu sou especialista. Sim. Então assim, ortodontia eu sou especialista,
né, nessa parte da harmonização, eu sou especialista. O que eu não sou especialista, eu não atuo, porque eu quero dar um tratamento de excelência para o meu paciente. E aí eu fui ver a especialização que me ajudaria nesse tratamento era a harmonização orofacial. E eu fui fazer. E nessa harmonização orofacial, você trabalha com essa parte da estética facial, essa parte de gerenciamento de pele, né? Aí já ganhei um plus que a gente tem essa parte também da melhora de cicatrizes de acne, que é o que os meus pacientes adolescentes também gostam que eu faça. Manchas, né? Os melasmas. Então, assim, a gente aprende a melhorar essa estética facial do paciente como um todo, que nem você falou. Sim. Então, assim, abriu um leque muito grande essa especialização que eu fiz. E hoje eu consigo tratar o meu paciente dessa parte da disfunção sem essa plaquinha, através da toxina botulínica, e também gosto de elevar a autoestima das mulheres com esses procedimentos estéticos, né? Que muitas vezes também, assim, elas procuram porque tem alguma coisinha que incomoda ali. Mas, né, eu tenho aquela polícia, eu não gosto de nada exagerado. Então, assim, como uma vez você me perguntou, eu gosto de realçar o que há de bonito em você. Sim. Então, assim, é um tratamento mais natural que eu faço. Eu não faço nada desses preenchimentos exagerados, essas coisas assim, né, que deixa a mulher com uma... A mulher e o homem, né, porque hoje Sim. também a procura dos homens também tá bem grande. Então, assim, é uma parte mais natural. Não vai modificar demais não é uma a pessoa, modificação. não vai esticar demais, não vai deixar com a boca muito não. grande. Realmente é uma harmonização. Você vai ter o seu rosto harmonizado. E assim, é difícil você falar como que é, porque é individualizado. Cada um tem aquele, né, tem aquele rosto, cada um tem aquela beleza. E é isso. Então, assim, são protocolos individualizados que a gente faz, né, quando o paciente nos procura. Mas O adolescente também já também tem essa procura? Já, eles têm bastante, né? Mas assim, de alguma mudança, de querer fazer, realçar o lábio, deixar maior, alguma coisa aí, assim? Nesse ponto, eu só faço assim quando já tá, né, com uma maior de idade, né? Não gosto de fazer, né? A não ser assim, essa parte que eu te falei de gerenciamento de pele, da melhora na pele deles. Assim, lógico, com autorização do responsável, né? O responsável sempre tem que estar junto, a gente faz uma bateria de exames. Então, assim, cada é individualizado mesmo, ver a real necessidade, quais os produtos que a gente pode usar, quais não podem. Então, assim, é um tratamento em conjunto. Muitas vezes também tem os adolescentes que já estão fazendo tratamento com um dermatologista, e aí, né, a gente, né, não entra nesse mérito, a gente deixa lá. Mas, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença. E que vai fazer tanto o adolescente, ou a mulher, ou o homem se sentir melhor. Porque é trabalhar a autoestima. Trabalhar a autoestima. Trabalha a autoestima. E os resultados, assim, são super naturais, que você vai ver. É isso que eu acho muito importante, porque, gente, vocês devem acompanhar aí nas mídias, né? Sempre está aparecendo casos de artistas que ficam irreconhecíveis. Ficam irreconhecíveis, você falou tudo, né? E eu acho que não é essa a proposta. Não. Eu vou falar, eu tenho 50 anos, eu não fiz ainda nenhum procedimento, porque eu não senti ainda a necessidade. Exatamente. Né? E assim, a hora que eu senti que tá me incomodando alguma coisa, eu posso procurar, mas eu não quero me transformar. Não, a transformação, ela não é agradável. Eu prefiro, assim, né, uma sutil, uma mudança. Eu acho que sutil. a palavra é uma realçar. Realçar, é uma melhora. É aquele momento que uma pessoa olha pra você e fala assim, Adriana, você tá diferente. Você tá mais assim, né? Você tá mais assim, a pessoa não consegue nem falar. Tá até mais feliz. Exato. Porque essa é a proposta, deixar a pessoa mais feliz, porque ela vai se olhar no espelho e ela vai se sentir bem com ela mesma. Exatamente. Porque, olha, eu percebo que tem muita gente que foge do espelho. Foge. Porque começa com ela. Incomoda, ela vai fugir do espelho. Foge. E quando você faz, né, eu tenho também algumas mais maduras lá, que você vê a diferença. Quando chega no consultório, tá ali com aquele cabelo amarrado, com aquela piranha assim, né? Aí você começa a fazer
E aí, quando já vai para a segunda sessão, para a terceira, já tá com batonzinho, já tá com o cabelinho escovado, já tá assim mais, né? Parece que... É um processo. É um processo. O que eu faço muito no consultório é esse gerenciamento da pele, esse gerenciamento do envelhecimento para as mulheres mais maduras. Nossa, então, muito legal, bacana. é legal. Gostei muito de tudo isso. É claro que depois disso eu já vou marcar a consulta com a doutora Ana Paula, fazer esse gerenciamento da minha pele. Muito bom, gente. Olha, esse papo tá muito gostoso. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você. Tem muita coisa que você falou aí que nos ensinou muito. Tenho certeza que quem tá assistindo vai ter muitos ensinamentos aí. Mas eu gostaria de saber se você tem uma mensagem para deixar para quem está nos assistindo. Olha, Adriana, o que eu posso dizer, né, para as pessoas que estão assistindo, sempre faça aquilo que você goste, porque quando você faz com amor, você faz melhor, né? Para os meus adolescentes, para as minhas crianças que eu trato, procure uma profissão que você goste, uma profissão que te dê prazer, que te dê alegria, que você vai conseguir desenvolver esse trabalho sem nenhum problema. Você vai ser muito feliz. E né, é um ensinamento de vida que eu sempre trago. Esteja sempre perto de pessoas que te levam para cima, né? Tenha empatia com os outros, se coloque no lugar dos outros, né? Porque muitas vezes, uma pessoa te trata, né, com uma certa aspereza, mas você não sabe o que aquela pessoa está passando. Eu, dentro do consultório, eu convivo muito com isso, porque quem que vai num dentista feliz, né? Então, assim, às vezes o paciente, ele vem com um problema, em vez de você, né, pegar aquele problema dele e colocar dentro da gavetinha, você se coloque no lugar dele, tente ajudar. Não é porque você é dentista que você não pode ajudar essa pessoa. E assim, se inspire em pessoas maravilhosas, né? Essa alegria da Adriana. Ai, obrigada. Né? Assim, eu me inspiro muito na história de vida dos meus pais, né? Que foram pessoas batalhadoras. Hoje eu estou onde eu estou graças a eles. Tem também meu marido que a Adriana conhece. O Leandro. É uma pessoa, um beijo pro Leandro. É uma pessoa assim maravilhosa. A profissão dele é uma profissão que me deixa muito apreensiva, porque ele sai de casa, não sei se ele vai voltar. Policial. Policial militar. Então, assim, é uma pessoa também muito batalhadora, uma pessoa muito compreensiva, né? Me ajuda muito em casa. E os profissionais, né? Como eu falei, a minha inspiração de vida, uma pessoa que me inspirou a ser dentista, que foi o Dr. Luiz Vanzella. Quem me ajudou muito, né, a passar numa faculdade, aquele incentivo, aquela cobrança, né, além dos pais em casa pegando no pé, posso falar o nome dela? Claro! Fazer, né, também assim, uma pessoa maravilhosa que eu guardo no coração, que é a Leia Drummond, do Colégio Anglo. Olha só a importância de ter uma boa educação. Uma boa educação. Uma boa educadora. Ela era brava, a gente morria de medo dela, mas assim, também era aquele incentivo, né? Eu tinha que passar numa faculdade estadual e foi ela que me incentivou a passar, foi ela que me fez estudar, pegando muito no meu pé. E os profissionais que a gente conhece, né, no longo da nossa carreira, e são dois, assim, que eu guardo no coração. E eu ainda até brinco, falo assim com eles, que quando eu crescer eu quero ser igual a vocês. Que é, né, o professor Dr. Acácio Fuzzi, de Marília, meu grande mestre, meu grande orientador. Chorei muito por causa dele. Chorou mesmo. Até me emociono de falar dele. Valeu a pena. pena. Uma pessoa extraordinária, um ser humano incrível. E um também, assim, que é maravilhoso, você vai ter o prazer de conhecer um dia, que é o Dr. Edilmar Marcelino. Ele é de Bauru. Ser humano incrível também. Incrível, incrível. É aquele que quando você tá para baixo, ele vem e te põe para cima. Então, assim, são dois exemplos de profissionais que quando eu crescer, eu quero ser igual a eles. E isso tudo tem a ver com o tema bullying, que casa. Porque essas pessoas que inspiraram a doutora Ana Paula são pessoas que têm um olhar humanizado. Que vai olhar para aquele profissional, para aquela pessoa que talvez ainda não seja um profissional, e vai falar assim, você tem um talento. Você consegue levar a pessoa para cima. E é isso que faz
a gente não praticar essas brincadeiras de mau gosto. Brincadeiras de mau gosto. Não levar a pessoa a se sentir mal, ficar para baixo. E até nós, né, Dri, assim, como profissional, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa delicadeza. Porque, assim, quando você vai descrever o problema daquele paciente, você tem que saber como você vai falar. Porque dependendo da palavra que você fala, né, ele pode se sentir ofendido. Então, assim, a gente tem que ter essa delicadeza, tem que ter essa empatia com a pessoa e se colocar no lugar dela. Então, assim, não fazer para o outro que você não quer exatamente. Que façam para você. Eu acho que essa seria a minha mensagem para doutora Ana Paula, ou amiga Ana Paula. Amiga! Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui na chácara hoje. Nós estamos num ambiente hoje diferente, iniciando aí uma nova fase do Pode Contar. Estamos na natureza, um lugar lindo, gostoso, um lugar que eu amo, que é aqui na chácara. E nós estamos aqui no condomínio de chácaras Estância Água Viva. Gente, é isso. Espero que vocês gostem, que vocês comentem, que vocês compartilhem com outras pessoas. E nós vamos ficando por aqui para a gente terminar o nosso cafezinho. Tchim, tchim, Pode Contar. E até o próximo episódio. Um beijo, gente. Tchau! Que é o... Vai pro making off. Agora, você sabe o que a Eliana tem que fazer? Ela tem que gravar a gente falando sem a gente saber que ela tá gravando. Igual nós estamos fazendo agora. Quer que eu saia daqui? Toma, gente, que é sucesso! Tchim, tchim, não pode contar!